Boa noite, Arnold. Boa noite a todos aqui presentes, também aos internautas que vão nos assistir pela internet. Aí a gente fala boa noite porque está de noite, né? Mas lá eles assistem de manhã, à tarde, a gente não sabe quando que eles vão assistir. Eu sempre gosto muito desses estudos que a gente faz de pergunta e resposta, porque é oportunidade de esclarecimento, né? E funciona assim: as perguntas que vocês fizerem hoje e o pessoal trazer para a gente tem prioridade, porque essas aqui foram perguntadas em outro dia e não teve oportunidade de responder. Então a gente começa com elas, mas se chegar pergunta aqui, a gente responde ela em primeiro lugar. E por que eu acho importante? É porque as palestras já têm um tema pré-definido e muitas vezes a palestra não responde aquela dúvida que você tem ali agora. Então aqui é a oportunidade, é só levantar o braço, tem voluntários, levam papel, vocês escrevem e a gente tenta responder aqui, se tiver ao nosso alcance. Porque a doutrina espírita, ela é consoladora e esclarecedora. O consolo é muito importante, né? Quando ela fala da vida após a vida física, né? A vida após a morte do corpo físico. Quando ela fala de Deus, de Jesus, ela nos consola muito. Mas eu acredito que mais importante do que o consolo é o esclarecimento, é o saber como, é o saber, porque o saber, como já havia dito Allan Kardec, que a razão, que a fé inabalável é aquela capaz de encarar a razão em qualquer época da humanidade. O que significa isso? Que quando a gente tem uma fé, mas ela não é alicerçada pela razão, muitas vezes a fé ela, ela é fraca. No momento que a gente questiona, no momento que a gente faz um tanto de perguntas racionais e a fé não consegue responder, a gente então vai deixando de ter a fé. Então, o Kardec, né, o professor Kardec, ele foi muito perspicaz quando ele falou que a fé inabalável é aquela que é alicerçada na razão. E vejam, já chegou a primeira pergunta de hoje, eu vou ler ela aqui então, para ver se a gente consegue responder. Como é possível cumprir com o combinado feito no mundo espiritual sem que nos lembramos desse combinado nessa vida? Pergunta muito interessante, né? Pergunta muito interessante. Então, vamos tentar esclarecer, porque a resposta é um pouco complexa. Porque tem duas coisas. Esse planejamento que ocorre não é um planejamento determinístico, é um planejamento probabilístico. O que é isso? Não é aquela coisa como a gente faz um planejamento de um prédio, que a gente desenha tudo no papel e tem ali aquele plano e o prédio é feito exatamente como aquele plano. Por quê? É a segunda coisa. Nós temos livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio faz com que a gente possa escolher aqui também. Assim como no mundo espiritual a gente escolheu, a gente chega aqui e continua com livre-arbítrio. E a gente pode escolher outra coisa. Então, o planejamento do lado de lá leva em conta o nosso livre-arbítrio encarnados. Então, é um planejamento probabilístico. Por isso que nem todos conseguem cumprir o que foi planejado do lado de lá.
Então, quais são os instrumentos que a gente tem que nos ajuda a cumprir esse planejamento? O primeiro é o seguinte: a gente não faz esse planejamento sozinho. A gente é orientado por espíritos mais evoluídos, que nos conhecem, que conhecem a nossa capacidade, que conhecem o nosso passado espiritual e fazem aquele planejamento probabilístico adequado às nossas necessidades, aquilo que a gente precisa e às nossas condições de cumprir aquilo. Por isso que muitas vezes se diz que Deus não coloca uma carga maior do que nós podemos suportar. É porque há um planejamento. E geralmente os espíritos, e principalmente aquele espírito mais chegado, que é o nosso protetor espiritual, ele está com a vida toda junto com a gente, nos orientando para que a gente cumpra aquele planejamento, aquele combinado, igual está na pergunta. Então nós não ficamos sozinhos aqui, sem uma orientação. Então ele vai nos intuir, ele vai nos aproximar daquelas pessoas que a gente precisa nos aproximar. Então ele vai fazer de tudo para que aconteça o melhor do planejamento. Porque o que significa esse planejamento probabilístico? Vou dar um exemplo aqui do Chico Xavier, que é muito conhecido. Parece-me que o planejamento inicial era que ele escrevesse 30 livros. Só que, no decorrer da própria reencarnação, os próprios espíritos que o acompanhavam viu que ele poderia fazer bem mais. E aí puseram mais 30. E foi aumentando até chegar, eu nem sei o valor, mas quase 500 livros, se eu não me engano, que ele acabou psicografando. Então, ele seria um espírito completista, nas palavras de André Luiz, que é aquele espírito que completa ou chega muito perto daquele objetivo máximo da reencarnação. Agora, gente, como tudo no mundo, e isso significa probabilístico, né? Provável, tem uma probabilidade de acontecer, nem todo mundo consegue 100%. Mas se conseguiu 70%, 80%, 50%, já está ótimo, né? O ruim é quando a gente não consegue avançar. Quer dizer, se perde quase que a vida. Isso é possível também. E lembrando, e nisso o Espiritismo é muito claro, os objetivos desse combinado não é ganhar dinheiro, não é ter poder, não é ficar belo, né, Davi? Pois é. Se fosse, a gente estava perdido. Eu me lembro agora uma situação cômica que eu ouvi uma vez, que um sábio aconselhando para você não casar com uma mulher bonita. Sabe por quê? Porque a beleza acaba. Se você casou com uma mulher bonita, né, ela vai acabar. Então vai acabar o motivo do casamento. Você tem que casar com uma mulher feia. Por quê? A feiura só vai aumentar. Isso é normal, né, gente? A velhice vem, né? A barriga aumenta. Isso é normal da vida. Então, o que acontece? Não é para beleza, não é para o prazer, não é para o conforto, não é para o poder, porque a gente vem aqui e fica enganado com essas coisas, né? Principalmente quem é jovem, bonito, né, belo. Aí é uma espinha no rosto, acabou o mundo, né? Como se aquilo fosse o objetivo da vida. É a roupa, ter popularidade na turma, na sociedade. Nada disso é o objetivo da vida. O objetivo da vida é desenvolver
os valores espirituais, aquilo que é eterno dentro de nós. Tudo que passa, tudo que é material, não é o objetivo da vida. O Zé Amaral, né, eu admiro muito as metáforas do Zé, ele explicando o porquê da dor, né, e por que a vida nos pressiona tanto. Ele fala assim: você tem que apertar a fruta para o caroço subir. Então, a vida, a reencarnação nos aperta para que o nosso espírito, a nossa essência, o nosso caroço suba, tá? E aí não precisa ficar preocupado quem fez essa pergunta, se ele está dentro da vida, se ele está fazendo um combinado, se ele está fazendo 100%. Não preocupa. Preocupa em aproveitar todas as oportunidades que Deus te dá todos os dias de você desenvolver espiritualmente. Todos os dias há uma oportunidade de desenvolvimento da paciência, de desenvolvimento do amor ao próximo, da sensibilidade, da razão, da inteligência. Então, é viver a vida, aproveitando a vida, não no sentido material, mas aproveitando a vida ao máximo que ela te dá, no sentido espiritual, no sentido de valores. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser uma vida boa. Falei demais, Davi. Vou passar para você. Uma boa noite a todos. É um grande prazer poder estar aqui, né, mais uma vez, participando desse estudo. E como sempre, a gente aprende muito, né? Eu particularmente gosto muito de participar desse estudo, porque a cada pergunta que é feita, que o companheiro responde ou que a gente acaba pesquisando sobre ela, a gente também está aprendendo, né? Então, para a gente que está sentado aqui, é um privilégio muito grande. E essa pergunta, eu acho ela interessante porque quando eu conheci o Espiritismo, eu me fiz a mesma pergunta, né? Qual a diferença do Evangelho segundo o Espiritismo do Evangelho que está na Bíblia? E é muito interessante essa pergunta, porque a primeira vez que eu cheguei numa casa espírita, e acredito que como a maioria das pessoas que assim chegam, né, oriundas de outras denominações religiosas, de outros segmentos cristãos, às vezes vem cheio de preconceitos, né? Aí eu estou falando daquelas ideias preconcebidas que a gente já traz. Ah, eu vou chegar lá, vai ser assim, vai ser assado, eu vou ver isso, eu vou ver aquilo, vou ser recepcionado por um espírito, né? E na realidade não acontece nada disso numa casa espírita séria, né? Temos as reuniões mediúnicas, mas elas são de caráter privativo e para aqueles grupos que já estão, né, em convivência, em estudo já há algum tempo, até pelo caráter da seriedade que é uma reunião mediúnica. Mas voltando sobre o evangelho que nós estudamos, né, neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, os textos sagrados retirados dos evangelhos são os mesmos. Tanto que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, antes de uma elucidação, né, à luz do Espírito de verdade, está ali a referência bíblica de onde está aquele evangelho, até a título de conferência, né? Quem tiver um bom manejo, conhecimento da Bíblia, vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, vai ver, por exemplo, uma referência, né, na leitura e vai conseguir localizar o mesmo texto nos evangelhos. O que difere é que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o texto da Bíblia, né, o texto evangélico, e depois uma elucidação moral do que aquele texto, o que Jesus quis nos ensinar
com aquelas palavras. Para a gente poder entender isso melhor, nós precisamos entender o Espiritismo como sendo o Consolador prometido por Jesus lá no Evangelho de João, né, quando Jesus ele fala que voltaria ao Pai, mas que não nos deixaria órfãos, que ele nos enviaria o Consolador prometido. E olha que interessante, ele nos diz também no texto que o Consolador ele teria dois papéis muito interessantes da gente observar. Ele fala que ele nos faria relembrar aquilo que Jesus nos disse e que nós nos esquecemos, e nos ensinaria coisas novas. E aí é muito importante a gente prestar atenção nisso que Jesus fala, porque lá no Atos dos Apóstolos, na leitura intitulada Pentecostes, né, nós temos ali uma manifestação mediúnica dos discípulos naquela praça, aonde eles falavam, segundo os relatos bíblicos, em línguas estranhas. E foi dito, foi interpretado que ali foi uma manifestação do Espírito Santo que tomou conta dos discípulos, e eles falaram na língua dos anjos, ou seja, numa língua que as pessoas comuns ali não entendiam. Mas se a gente continuar lendo o texto um pouquinho antes e um pouquinho depois, fica muito claro o que de fato ali aconteceu. Os discípulos eles estavam reunidos, e aí, então, eles foram tomados mediunicamente e começaram a falar dos evangelhos, das coisas que Jesus, a pregar naquela praça, na língua das pessoas que ali estavam. E o próprio texto evangélico nos diz que ali se encontravam pessoas de várias nacionalidades. E aí, lá no livro dos médiuns, quando nós estudamos sobre as diversas formas da mediunidade, nós vamos ver lá uma que se chama polifragia, se eu não me engano, é isso mesmo, não é? Polifragia, quando a pessoa ela fala num idioma que não lhe é característico, mas porque existe a intervenção de um terceiro indivíduo, no caso o espírito. Então, como ali tinham pessoas, por exemplo, se a gente for trazer para o nosso tempo de hoje, tinham ali japoneses, americanos, russos, alemães, espanhóis, portugueses, e cada discípulo, cada um ali falava numa língua que aquelas pessoas tinham como sua língua nativa. Então, por exemplo, se eu não tenho conhecimento nenhum de mandarim e tem alguém conversando em mandarim perto de mim, eu vou falar que aquela pessoa está conversando numa língua estranha, né? Então, por quê? É mais um cumprimento da palavra que Jesus deixou para a gente, que ele disse que o seu evangelho seria pregado em todo o mundo e que todas as criaturas conheceriam a sua palavra. Então, hoje nós temos a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, em vários idiomas, né, distribuídos aí para o mundo todo. E aí, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, bem no começo, ele vem falar das três revelações que Deus nos deu. A primeira sendo Moisés, que nos traz a lei, né? E a lei de Deus ela está escrita nos 10 mandamentos, e neste capítulo fica muito bem explicado que tudo aquilo que sai dos 10 mandamentos, na realidade, foi uma necessidade que Moisés ele precisou imprimir àquele povo como uma característica divina, porque ele precisava educar aquele povo que vinha cativo do Egito. Então ele precisou dar as leis, né? Ele estava se formando ali uma nova nação, ele precisou dar àquelas leis uma característica divina, para que aquele povo rebelde por natureza pudesse então aceitar, né, e praticar aquilo que ele estava propondo. E aí Jesus, o próprio Jesus veio e nos disse que ele não veio destruir a lei, né? Ele veio dar-lhe um novo, ele veio dar o cumprimento,
Ele veio aplicar aquilo que os profetas já haviam dito antes da sua vinda. E aí ele nos traz o seu evangelho. E aí a gente precisa entender que há mais de 2000 anos atrás, o contexto cultural e até mesmo a evolução moral daquele povo era muito atrasada para que Jesus pudesse falar de coisas tão avançadas como nós temos hoje em dia, por exemplo. Né? Por isso que tudo aquilo que era feito, tudo aquilo que Jesus fazia era tido como um milagre. Né? Aquelas pessoas elas não conheciam, por exemplo, a eletricidade, não conheciam de magnetismo. Quando Jesus está no alto do monte e ali ele conversa, né, com Moisés e Elias, acontece ali um fenômeno mediúnico de materialização, e aí os discípulos eles tomam aquilo também como algo fantástico. Não tinha como Jesus falar sobre essas coisas. No próprio diálogo dele com Nicodemos, ele fala com Nicodemos quando ele é interpelado. Nicodemos pergunta: o que eu preciso para herdar o reino dos céus? E aí Jesus fala com ele: a ti é necessário nascer de novo. E aí Nicodemos ele fica maravilhado. E aí Jesus ele caminha entre as pessoas simples, entre os mais simples, né, daquela sociedade. Então ele fala em parábolas. E aí ele vem falar para a gente sobre o filho pródigo, ele vem falar sobre o bom samaritano, ele vem falar sobre as bodas do cordeiro. E aí ali ele fala sobre vestes alvas, né, que um dia o noivo viria buscar a noiva e ela deveria estar com vestes alvas. E aí a gente vai entender que a veste que Jesus se referia, através, é claro, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele estava falando das roupas espirituais, né, do perispírito, que quanto mais evoluído é o espírito, mais resplandecente, mais sutil é essa vestimenta que o espírito se utiliza. E aí, para a gente poder entender certinho sobre o papel da doutrina espírita e do Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, tem uma referência sobre isso, que fala o seguinte: da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se o opera, e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, na realidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele resgata os ensinamentos do Cristo, por isso que é chamado de o Evangelho redivivo, ele traz uma vida nova, aqueles ensinamentos que o Cristo deixou para a gente, sem dogmatismo, sem fanatismo, sem explicações miraculosas, mas vem dar o ensinamento concreto e explícito segundo a moral cristã e segundo o que o Cristo teria deixado para a gente como seus ensinamentos legítimos. Mais uma pergunta da noite de hoje. Ouvimos muitas frases soltas como irá colher o que plantar. Mas e o meio entre plantar e o colher? O cultivo. Aí tem uma palavra que eu não entendi. A falta deste meio, né, é o motivo de tanta decepção. Então, foi uma afirmação, não foi uma pergunta,
mas eu vou complementar ou comentar ela brevemente, com 2 comentários. O primeiro é o seguinte: eu concordo, a frase solta, muitas vezes como um chavão, quando não é bem compreendida, pode levar a erros. Essa aqui que ele cita é uma frase simples, né? Irá colher o que plantou, é uma coisa óbvia, né? Porém, ela se refere a uma lei divina que no Espiritismo a gente chama de lei das ações e reações. Muitas vezes é chamado de karma, mas karma é um nome oriental e inadequado para essa lei. Porque tanto essa frase quanto karma parece ser uma coisa inflexível, como se Deus fosse totalmente inflexível com relação às condutas das pessoas. E vejam, se até a justiça humana tem atenuantes e agravantes, como é que Deus, na sua justiça divina, ia tratar todos os seres de uma forma única, sem considerar todas as coisas? Então, ele tem razão. Mesmo que hoje eu esteja colhendo os frutos de uma vida passada, com certeza estou, sendo bons ou ruins, a minha postura, que é o meio aqui, vai fazer com que essas penas possam ser atenuadas. Chico tem vários exemplos de pessoas que deveriam, por exemplo, perder o braço por algum motivo e têm uma vida tão boa que no final isso não acontece, ou acontece de uma forma mais amena. Então não é essa coisa de viveu pela espada, morrerá pela espada. Se a sua mão matou, você vai morrer pelas próprias mãos ou pelas mãos de outra pessoa. Não, talvez aquela mão vai ajudar tantas pessoas e você, vamos dizer assim, vai conquistando o seu progresso pelo trabalho e pelo amor e não pela dor. Então, realmente, a frase solta, eu concordo. A gente tem que entender a origem da frase, como que aquela frase foi feita e refletir sobre ela para entender. E a segunda questão que eu quero colocar para a reflexão de vocês é o seguinte: decepção é uma coisa boa ou ruim? Desilusão é uma coisa boa ou ruim? É ruim? Boa? Né? A gente sempre teve essa ideia que decepção e desilusão é uma coisa ruim. Só que um espírito teve na nossa reunião umas 2 ou 3 semanas atrás, eu não sei, e ele fez uma prece pedindo a Deus para ser desiludido. E depois ele explicou, porque a desilusão significa que a gente estava iludido. E o que você prefere? A verdade dura ou uma ilusão que te engana? Então, quando a gente é desiludido, decepcionado, a gente vai perceber que a gente estava errado, estava enganado, estava iludido. Então, talvez, né, no Matrix, ele pede lá escolher aquelas 2 pílulas. Uma que é muito difícil, mas vai falar a verdade, e a outra ele vai continuar na ilusão. O que vocês escolhem? Continuar na ilusão ou ser decepcionado, ser desiludido e descobrir a verdade? A verdade, né? Por mais dura que seja. Então, se a gente está iludido ou enganado com alguma coisa, vamos pedir a Deus para Ele nos desiludir logo, né? Que a gente descubra logo a verdade para a gente ser desiludido enquanto a gente está aqui. É melhor do que chegar no mundo espiritual e perceber a verdade lá. Que aí você já não está mais na vida, não tem jeito, né? Bom, vou pegar um gancho aqui na pergunta do
que o nosso irmão acabou de responder agora, e para elucidar um pouco daquilo que eu respondi agora há pouco. Por exemplo, ele estava falando agora respondendo sobre as aflições, né? Sobre as aflições que a gente acaba vivenciando nessa existência. E no capítulo 5, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é intitulado Bem-aventurados os aflitos. E aí nós temos a referência bíblica, e aí depois, como eu disse, a explanação do Espírito de Verdade, dos Espíritos, né? Segundo qual a moral dessas palavras que Jesus quis deixar para a gente. E aí ela acaba complementando bastante o que o nosso irmão acabou de falar agora. Mas, aí que fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para ele. Está em Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 6 a 10. E aí, no item 4, fala o seguinte: causas atuais das aflições. E aí que é a explanação, né? As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se assim quer, tem duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, outra fora dela. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são as consequências do caráter e da conduta daqueles que a suportam. Então, olha que interessante. Às vezes a gente acha que a gente está sofrendo e que aquele sofrimento ele é muito duro, muito pesado, né? E aí agora eu vou aproveitar para responder a pergunta que foi feita e dar sequência nesse raciocínio. O que o Espiritismo interpreta como o fim dos tempos narrados pelo Evangelho? Bom, como eu estava dizendo, às vezes a gente acha que as provas e as aflições que a gente está suportando, elas são muito pesadas. Mas aí o Espiritismo ele vem ensinar para a gente que nós vivemos em um mundo de provas e expiações, né? Que pela classificação dos mundos, a Terra, o planeta que nós habitamos, ele é um mundo de provas e expiações. E aí a gente precisa compreender que existem mundos e que a própria Terra ela já foi menos evoluída e existem mundos mais evoluídos e é para lá que a gente está indo. Por exemplo, lembra quando eu disse que Jesus, quando ele veio, ele falou por parábolas, ele falou de uma forma simples, porque a humanidade não estava ainda preparada para compreender tudo da forma como ele poderia explicar? Porque quando Jesus veio, o mundo era outro, como diz, literalmente, né? Porque nós vivíamos em um mundo primitivo. E está lá em Apocalipse 21, versículo 5, ele mesmo fala, né? Eis que faço nova todas as coisas. Porque com o advento do cristianismo, quando Jesus ele vem à Terra, ele inaugura esses novos tempos, né? A Terra ela sai da classificação de mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. E qual que é a diferença? Bom, hoje em dia a gente não crucifica mais ninguém, crucifica? A gente não tem isso, né? Não naturalmente, claro. A gente não sai aí invadindo todo mundo, saqueando todo mundo, fazendo aí barbáries e matando e enfim, né? Aquela violência toda que a gente tinha aí de cada vez mais a dominação, né? Através da violência e todas aquelas coisas. Então as coisas melhoraram. E é exatamente porque o planeta melhorou, os espíritos que habitam o planeta melhorou, né? Nós vivemos aí quando saímos dessa classificação de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, que é o que? É exatamente esse momento em que, como estava sendo falado agora há pouco, eu até posso fazer tudo aquilo que me der vontade de fazer, né? Eu posso plantar, por assim dizer, o que eu quiser. Se eu tiver um quintal lá na minha casa e pensar assim, eu vou plantar abóbora.
mas eu quero colher morango. Vai dar certo essa plantação? Não vai, porque a colheita, o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Não tem como a gente plantar uma determinada espécie de planta esperando que se desenvolva outra. Então, o mundo de provas e expiações ele vem fazer exatamente isso. Jesus ele nos disse para que a gente não julgasse, porque quem julga é Deus, né? Apenas Ele conhece a criatura na sua totalidade, ou seja, o antes do Davi, o Davi e ainda, ó, quem vai ser o Davi lá na frente. O exemplo disso está no próprio Evangelho, quando Jesus ele enxerga Zaqueu e pede para que ele descesse, né? Porque Jesus ia jantar na casa dele. Jesus chama Zaqueu, mas ele estava enxergando um Bezerra de Menezes. Então, olha a visão além do alcance aí do Cristo, né? Então, às vezes ele está olhando, está chamando Davi para alguma coisa, mas ele está enxergando lá na frente, né? Uma criatura, um ser muito melhor. E o mundo de provas e expiações, ele é para nada mais para que nós tenhamos a oportunidade pelas misericórdias de Deus, através da multiplicidade das existências, né, das reencarnações sucessivas, que eu vá me depurando, evoluindo e acertando os meus débitos com a consciência divina. Porque nós entramos no que vem a ser esse fim dos tempos, que Jesus fala lá no final do Evangelho de Marcos, né, no capítulo 24 em diante. Jesus vem falar desse final dos tempos. E aí ele estava falando dos tempos morais, que é exatamente essa transição planetária, esse momento que a gente está vivendo agora, em que a Terra ela sai dessa classificação de mundo de provas e expiações e entra na classificação do mundo de regeneração. E aí a gente consegue perceber, né, como que essa linha divisória ela é tênue. A gente quase não percebe. Mas se a gente for fazer uma avaliação aí dos últimos 15 anos, tecnologicamente falando, nós evoluímos demais, não é verdade? Olha a medicina, o quanto que a medicina avançou. Antigamente, uma cirurgia no rim abria quase que a lateral da pessoa inteira, uma parte das costas ali. E hoje em dia nem faz buraco, não faz nada, né? Às vezes entra pelo canal e resolve totalmente o problema com microcâmeras. Ou faz um furinho do lado e dali pouco tempo a pessoa ela está restabelecida. Temos tratamentos minimamente invasivos. E se a gente for olhar lá no começo desse mundo de regeneração, no final do mundo primitivo, eu estava até fazendo um estudo sobre isso esses dias, né? Na Idade Média, por exemplo, as cirurgias elas eram feitas sem anestesia. Já pensou fazer uma cirurgia sem anestesia? Uma amputação sem anestesia? E aí, nesse texto, falava o seguinte, que para os mais ricos era dado álcool, né? Ou seja, a pessoa se embebedava para que pudesse fazer ali, né? E aí corria todo o risco de infecção e tudo mais que a gente pode imaginar aí. E para os pobres, dava o quê? Aí eu pensei, uma paulada na nuca, né? Só pode, porque aí a pessoa desmaia e aí faz o serviço. Mas eu quase foi na trave. É um pau, mas enrolado com a tirinha de couro para a pessoa morder. Aí eu fiquei pensando, acho que eu ia, depois da cirurgia, eu ia precisar de um dentista. Porque eu ia morder esse negócio tanto que eu ia quebrar os dentes, véio. Não é verdade? Então, olha como que está melhorando. E aí a gente está caminhando, né, para esse fim dos tempos proposto por Jesus, mas para o fim dos tempos morais. E existe uma obra que é intitulada exatamente Transição Planetária. E aí eu gostaria, eu tinha deixado separado aqui, né, um texto, mas perdeu. Quem tiver a oportunidade para ler é de autoria do Divaldo Franco. E aí nesse livro narra lá, acho que em 2010, né, quando acontece aquele tsunami na Ásia. E aí uma equipe espiritual ela vem para trabalhar ali, para ajudar
aqueles espíritos envolvidos com aquele momento que a Terra estava atravessando, e ali a gente começa a observar a transição planetária acontecendo. Por quê? Nessa transição planetária, muitos espíritos que são rebeldes e estão aí, né, insistindo ainda no mal, eles serão deportados da Terra para outros mundos, assim como aconteceu há milhares de anos atrás. Mas, em contrapartida, espíritos de mundos mais elevados, eles estão encarnando no nosso planeta para nos ajudar a, de fato, alcançar esse patamar de mundo de regeneração. Então, esse fim dos tempos que Jesus fala é exatamente isso, né? A gente termina esse tempo de provas e expiações e começamos os novos tempos da regeneração, aí a caminho, né, desse novo reino dos céus proposto por Jesus, que seria um mundo de felicidade. Então, o mundo de regeneração, ele é um mundo intermediário, onde as dores já não são mais tão lacerantes como as que nós experimentamos hoje. E nos preparamos para, num futuro próximo, né, daqui a alguns milhares de anos, né, alcançar aí o patamar de viver num mundo feliz. Mais uma pergunta da noite de hoje é o seguinte: Jesus voltará de maneira encarnado aqui na Terra? Essa é fácil. Não. 5 minutos? Infelizmente, a gente tem essa esperança, né? Jesus vai voltar. Se voltar, a gente não vai reconhecer, igual não reconheceu quando ele estava aqui. Mas o que é a reflexão? A reflexão é o seguinte: a gente, como está encarnado, sempre parte da nossa vida, né? Nascimento e morte do nosso período encarnado, e acha que esse mundo é o mundo real. Mas o mundo real e verdadeiro, o mundo primitivo, é do lado de lá. Aqui é um estágio que a gente passa. E a gente passa reencarnado só um período evolutivo. A gente vai chegar num determinado período evolutivo que não vai precisar mais reencarnar. Jesus não precisava reencarnar. Os mentores espirituais planetários, que são espíritos puros do nível de Jesus, eles reencarnam na matéria, né, apenas uma vez para ensinar 2 lições que Jesus veio e ensinou: o amor e a imortalidade da alma. Vem, mostra, porque é muito difícil para esses espíritos, na situação evolutiva deles, reencarnarem. Agora, o que tem que fazer é o seguinte: é a gente alcançar Jesus, é a gente chegar até Ele, no mundo espiritual. Não é querer que Jesus volte e rebaixe e venha ao nosso nível, não. É nós chegarmos a Ele. Isso aqui surge porque Jesus fala lá nos evangelhos, né, tradicionais, quando ele está despedindo dos apóstolos, que ele fala que eu rogarei a Deus que vos mande outro Consolador, o Espírito de verdade vai relembrar tudo que eu tinha dito e vos ensinar todas as coisas. Então, eles muitas vezes acham que é uma promessa de Jesus voltando. E é realmente o que Jesus representa, o Espírito de verdade, tudo que ele fala, realmente voltou. E não só voltou como Espiritismo, né, que a gente sabe que o Espiritismo vem e renova essas promessas todas, mas voltou quando veio São Francisco de Assis, apóstolo dele, sob comando dele, Francisco, reforma a minha igreja, né, e precisava, e voltou diversas vezes quando ele, seus apóstolos e tudo, de uma forma muito forte, vem no planeta Terra entre os encarnados e mostra o caminho novamente. E a outra coisa que você tocou do Apocalipse e outras coisas é o seguinte: a gente acha que o tempo planetário é o mesmo tempo nosso aqui de vida. Não é. Né? Um dia planetário é 1000 anos. Então, Jesus visitou o planeta 2 dias atrás. Foi há 2 dias que ele esteve aqui. O tempo do planeta Terra, né, é um tempo assim, muito além.
Tem um poeta que ele fala o seguinte: vocês querem ter uma imagem da eternidade? Vocês sabem o tamanho de uma pirâmide do Egito? Né? A gente não sabe, mas imagina um prédio, o maior prédio de Divinópolis aqui, sei lá, o Costa Rangel. Imagina um passarinho 2 vezes por dia, 2 vezes por dia, ir lá e raspar o bico dele em cima do Costa Rangel. Vai uma vez de manhã, uma vez à tarde. Quanto tempo que esse passarinho, passando o biquinho dele lá, concreto, aço, o prédio vai gastar inteiro, até chegar no chão? É 1 segundo na eternidade. É 1 segundo na eternidade. Isso para a gente ter ideia, né, de que é a imortalidade do espírito, de agora para frente. Então, muito antes de querer que Jesus volte, vamos buscar chegar até Ele. Passei de 5 minutos, né? Gente, obrigado, boa noite. Né? Espero vocês aqui na palestra. A gente vai falar algumas outras coisas também a respeito dessa pergunta, né? E muito obrigado.